A mensagem que trago hoje chama-se Vaso de Barro. Eu quero ler neste momento a porção no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a ressurreição de Saulo de Tarso. Quando a pessoa está no mundo, está morto, e quando se encontra com Cristo, então é ressuscitado da morte para a vida, porque todas as pessoas que ainda não conhecem Cristo estão mortos espiritualmente. Então esse encontro de Saulo de Tarso a caminho de Damasco faz com que ele ressuscite e se torne Paulo, o maior de todos os apóstolos. Eu quero iniciar a leitura da Sagrada Escritura no capítulo 9, a partir do versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos como umas escamas, e imediatamente recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Deus abençoe a porção da Escritura lida. Meus amados irmãos, é uma passagem
muito gloriosa. Uma pessoa que nasceu sobre uma família religiosa, foi fariseu dos fariseus, muito zeloso em sua tradição dos fariseus, e pediu cartas ao sumo sacerdote para perseguir todos os cristãos, sejam homens ou mulheres. Mas, quando estava com esta forte ira pelo zelo da religião, uma luz o encandeceu e ele audivelmente ouviu a voz do céu dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, atônito, constrangido, tremendo, disse: Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem persegues? Que queres que eu faça, Senhor? Ali naquele momento, ele foi cegado, porque ele só enxergava a religião, o sistema, menos a Cristo, porque Cristo é a Escritura Sagrada. E da mesma forma que muitas pessoas hoje só enxergam literalmente a religião, menos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir do momento em que ele foi alcançado pela graça do Senhor, ele foi cegado fisicamente para poder enxergar espiritualmente. E naquele momento ele apareceu a Ananias, e Ananias disse: Senhor, este tem feito muitos males aos santos em Jerusalém. Mas o Senhor Jesus olhou para Ananias e disse: Ananias, este para mim é um vaso escolhido, e importa a ele saber o quanto é bom sofrer por amor ao meu nome. E ele compareceu, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor me apareceu para que neste momento pudesse impor as mãos sobre você. E ao impor as mãos, rogou para que ele recebesse o Espírito Santo e recuperasse a sua visão. E naquele momento, ele deixou de viver o Saulo e passou a viver o maior de todos os apóstolos, o apóstolo São Paulo. E nós observamos que nós temos um Damasco a passar em nossas vidas. Nós temos um caminho de Damasco para passar em nossas vidas. E quando ele deixou de viver, a palavra começou a tratar com ele de um modo sobressalente. E nós observamos que todos os apóstolos foram batizados e batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele deu a ordenança em Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome. Esta palavra, meus amados irmãos, está no singular. Onde há singular não pode haver plural. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E Pedro, ele recebeu a chave do reino de Deus. Ele tinha o poder para ligar e para desligar. Quando ele ligou, todos foram cheios e receberam o Espírito Santo e indagaram: que faremos, varões galileus? Assim disse o apóstolo São Pedro: arrependei-vos todos vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, e depois recebereis o dom do Espírito Santo. Você só pode receber o dom do Espírito Santo a partir do momento em que você confirma o batismo e arrepende-se para depois receber o Espírito Santo. A partir do momento em que você abre o livro de Atos e vê o cumprimento de Mateus 28, 19, então você não vai acreditar mais numa Santíssima Trindade. Por quê? Porque em nome do Pai, quem é o Pai? Senhor. E do Filho, quem é o Filho? Jesus. E Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Cristo. Então o batismo correto é em nome do Senhor Jesus Cristo.
Pedro teve a revelação, e sobre esta revelação ele ordenou, e nada com que Pedro dissesse poderia prevalecer, porque nem as portas do inferno poderiam prevalecer contra o que Pedro dissesse, porque foi Jesus Cristo, não foi nenhuma outra pessoa que deu poder para ligar a chave do reino. Quando ligou, o Espírito Santo desceu, 3.000 almas foram salvas e todos foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando ele desligou, foi quando Safira e Ananias mentiu. E o apóstolo São Pedro disse: não mentiste ao homem, mas mentiste ao Espírito Santo. Estão todos os que vão levar. E 3 horas de um para o outro, todos 2 morreram e foram sepultados. Foi justamente quando ele teve o poder para ligar e que teve o poder para desligar. Nós não podemos de maneira alguma inobservar as Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus Cristo, ele disse: errais em não conhecer, em não discernir o poder de Deus. Errais em não conhecer as Escrituras e discernir o poder de Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 29. Então, é a palavra de Deus que nos restaura, é a palavra de Deus que nos impulsiona, não a 80%, 90% das Escrituras, mas a toda a palavra que procede da boca de Deus. E Deus, ele prometeu, em toda a era ele enviou um mensageiro, e nós estamos na 7ª era, e o mensageiro prometido em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, nos dias da voz, Apocalipse 10:7, do 7º anjo, quando ele tocar a trombeta, cumprir-se-á todos os mistérios. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos de volta aos pais pentecostais. O primeiro Elias foi o tisbita, o segundo Elias foi Eliseu, mas não que o Eliseu fosse a mesma pessoa, mas o Espírito, do mesmo modo com que Elias foi usado por Deus, Eliseu foi usado por Deus. E o terceiro Elias foi João Batista, que abriu o caminho dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. E o quarto Elias, do mesmo jeito que foi aberto o caminho para o terceiro Elias, João Batista, dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, havia de vir também o quarto Elias na segunda vinda triunfal de Jesus Cristo, dizendo: eis o Cordeiro de Deus vindo em glória. E este profeta é o profeta William Marion Branham. O sistema religioso, ele não concorda, chama de heresia, mas eu estou aqui apenas para transmitir a fé, porque a palavra, quando ela é revelada, então nós temos esta obrigação para anunciar o evangelho completo. Mas a mensagem não veio para todos, a mensagem veio para a semente predestinada, e quando a palavra revelada bate na semente predestinada, desperta o que nela já existe, não outra coisa, mas vida eterna. Examine as Sagradas Escrituras, examine o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, verso 19, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo. Cumprimento de Atos, capítulo 2, verso 37 e 38. Varões galileus, arrependei-vos todos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, e depois recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 8, verso 14. Filipe foi batizado e batizou em nome de Jesus Cristo. Pedro capítulo 10, verso 47 e 48, em nome de Jesus Cristo. E o apóstolo São Paulo capítulo 19, verso do 1 ao 6, em nome de Jesus Cristo. Então, neste momento, eu peço para que vocês possam fazer um inventário, ler a palavra, orar a Deus e ver que tudo que está fora da palavra é mentira, porque Deus é a palavra e é a verdade. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo possa impulsionar a todos que estão vendo este vídeo, não a meia verdade, mas a toda a verdade, porque uma vez conhecereis a verdade, ela vos libertará. São João capítulo 8, verso 32. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
o Evangelho de Cristo, ele quando é revelado, então nós podemos sentir um gozo inefável. E este gozo não é o gozo de conhecer um evangelho incompleto, e sim o evangelho completo. O evangelho que nos traz gozo, que nos traz uma fé sobrenatural, porque a qualquer momento estamos sendo tirados desta terra. E observe a parábola das virgens nécias e das virgens prudentes. A virgem prudente tem o óleo do Espírito Santo, e é a mensagem em que veio o profeta para restaurar todas as coisas, com o assim diz o Senhor. Então o profeta, ele é o vidente, o profeta ele vê, o profeta ele não conjectura, porque nenhuma palavra do profeta cai por terra. Esse ministério é um ministério santo, é um ministério que tira toda a confusão de todas as pessoas que estão cansadas do Egito denominacional. A palavra de Deus nos chama para uma total separação da incredulidade. O que é incredulidade? É não crer na palavra. Então não adianta, se você crê aqui, não crê aqui, você não crê na palavra, porque a palavra de Deus não precisa de intérprete, porque Deus é o seu próprio intérprete, e só quem tem um intérprete é o profeta que veio com o ministério do Filho do Homem. Porque esse ministério tem o assim diz o Senhor. Então não tem o que se conjecturar. As denominações estão se rasgando, mas tem um povo comprometido com Deus, em aliança com Deus. Neste momento eu peço, procure através do site, da internet, e acesse o tabernáculo para que vocês possam ter uma maior visibilidade deste ministério, conhecimento. Procurem ler, orem ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa meigamente dirimir todas as dúvidas, para que você possa conhecer a verdadeira noiva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.